capítulo de número 10. Quem me ouviu pregando aqui da última vez vai lembrar do texto. O verso de número 16. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 16. Porventura, irmão, no meio da mensagem eu dou uma parada, se eu tiver que tossir ou dar uma respirada, não estranhe, porque a gente, no final de semana passada, nós tivemos no Paraná, visitando minha sogra, meu sogro, alguns parentes, e assim, pastor não passeia, né? Não tem jeito. Jesus um dia foi passear numa festa de casamento. O irmão Emerson. Gente, negócio de nome, vou dizer. Eu estou olhando para ele e não conseguia levar o nome dele. Irmão Emerson. Ele foi passear, ele foi convidado, foi passear num casamento. Mas chegou lá, acabou o vinho, o que aconteceu? Jesus teve que trabalhar. O passeio que Jesus foi fazer, ele teve que trabalhar. Pastor é assim também. Pastor, às vezes sai para passear e o demônio se manifesta, tem que expulsar do povo. Aí alguém sabe, o pastor está aí, vamos convidar para pregar na nossa igreja. Por aí vai. Né? Aconteceu, deixa eu contar para vocês. Eu vou me dar, vocês estão de pé, vocês gostam de ficar de pé? Bem rapidinho. Eu cheguei numa igreja para ouvir a mensagem, para ouvir a mensagem. Comunidade Platinense, lá em Santa Antônio da Platina. E o pregador já estava agendado já há alguns dias. E ele veio de uma outra cidade, pastor Tassilo. Ele veio de uma outra cidade para ministrar. Os jovens convidou ele. E ele é muito usado por Deus. Então aquele tipo de pregador que aonde ele está, o pessoal quer ouvir. E aí eu estou lá na igreja, fui para ouvir a palavra. E não é que de repente o pastor Tassilo sobe no púlpito e diz assim: irmãos, eu sei que vocês gostariam de me ouvir hoje, mas vindo eu no meu carro, Deus falou que tinha um pregador aqui hoje. E eu quero chamar o pastor Fernando para vir pregar a palavra. Não, sério, meu irmão. O pastor estava agendado e veio de uma outra cidade. E aí, o pastor Fernando acabou pregando. Então é assim, a gente não passeia não. Mas assim, saí daqui na sexta-feira, um calor. E quando nós chegamos lá no Paraná, estava chovendo e muito frio, muito vento. E aí a garganta foi embora. Por isso que eu estou falando isso. Se de repente vocês notarem que minha voz não está tão boa, entendam, por favor. Mateus capítulo 10, verso de número 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Prudentes como a serpente e simples como a pomba. Agora coloca aí a sua Bíblia em cima da cadeira, levante as suas mãos para os céus assim e se esforce para dar a melhor salva de palmas para Jesus. Aproveite que você está ouvindo assim.
quero trabalhar com vocês o discípulo e a pomba. Amém? Primeiro nós falamos as características da serpente. E de forma simbólica, numa metáfora, nós trabalhamos com vocês aqui o discípulo e a serpente. E hoje eu quero trabalhar com vocês esse tema. Anote aí. O discípulo e a pomba. Jesus está dizendo: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quem são os lobos que Jesus estava dizendo, irmão? Quem seriam os lobos? Os lobos que os discípulos de Jesus iriam ter que enfrentar é o lobo da mentira, por exemplo. Os discípulos teriam que enfrentar o lobo da calúnia. Os discípulos teriam que enfrentar os lobos, que eram os religiosos da época. A gente poderia fazer uma lista grande aqui daquilo que poderia ser os lobos. E de fato, Jesus estava apontando para os seus discípulos e dizendo: olha, vocês vão encontrar pessoas mentirosas, vocês vão encontrar as seitas, os religiosos, vocês vão encontrar caluniadores, vocês terão que lidar com a prostituição, porque vão enfrentar ou vão encontrar prostitutas no meio do caminho, no meio da jornada. Isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres também, aquelas que também levam a preciosa semente gemendo e chorando. Também contra homens que vão de alguma maneira tentar persuadi-las a pender para esse lado negativo da prostituição também. Então Jesus está dizendo: no meio desses lobos vocês precisam ter uma atitude. E qual é a atitude que vocês precisam ter? Vocês precisam ter a atitude da pomba. Ele usa
E nós, como evangélicos, não podemos perder isso. Vamos enfrentar os mesmos lobos do contexto em que Jesus falava com os seus discípulos. Os lobos não mudaram, não, pelo contrário, eu acho que eles até aprimoraram, estão piores hoje. Então, simplicidade, a primeira lição. Agora, a palavra simplicidade, segundo o Aurélio, essa palavra simplicidade significa assim: ausência de malícia. Ausência de malícia, ou seja, quem é simples não é malicioso. Essa palavra simplicidade significa sinceridade. Sinceridade. Essa palavra simplicidade tem a ver com humildade. Então, note como isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Porque a Bíblia diz, segundo o apóstolo São Pedro, ele escrevendo em uma de suas cartas, ele diz, no capítulo de número 2 da primeira epístola de Pedro, no verso de número 1, ele diz assim: deixando toda malícia, toda mentira, todo fingimento, tira tudo isso de vocês, tira tudo isso. Aí ele continua dizendo: como meninos recém-nascidos, vocês precisam desejar o genuíno, o puro leite espiritual, para que por ele vades crescendo, se é que já experimentastes que Jesus é bom. O texto está dizendo que nós temos que deixar toda a malícia. E aí, pastor Fernando, por que será que o apóstolo São Pedro está dizendo que nós temos que deixar toda a malícia? Porque tem discípulo que é, porque tem crente que é malicioso. Ele está cheio de malícia.
simplicidade. Pastor, mas por que Jesus está me dizendo isso? Eu quero que vocês anotem uma frase aí. Anote essa frase. Ó, você não precisa contender com as trevas. Anote aí. Não precisamos contender com as trevas. Sabe o que a gente precisa fazer? É só acender uma luz. É sério. Tenta brigar com a escuridão pra você ver, tá? No escuro. Tá tudo, ó, tudo sem luz, você no escuro. Tenta brigar no escuro. Você não vai ver nada. Vai perdendo as trevas. Agora, irmão, acenda uma luzinha. Pode ser uma luzinha pequenininha, mas uma luzinha que você acende já dissipa, ou seja, já manda embora as trevas, as pombinhas no meio do lobo. Não precisa contender, é só ser luz. A Bíblia, pastor, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, vocês são pomba. Quando o dia bater com as pombas e se tornarem pombinhas de Jeová, levanta a mão, abra essa boca linda, cheia de leite, e pode glorificar o Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Simplicidade. Uma dica pra você lá no emprego lá. Ei, sabia que o lobo, ele fica te provocando? É sério. O lobo, ele fica te provocando. Você chega no serviço lá, viu, Robson? O lobo fica te provocando pra ver que você fala alguma coisa. É tudo que ele quer. Começa com uma piadinha, ó o crente. Ele fica te provocando. Se você falar alguma coisa, irmão, por exemplo, se você fica bravo, porque alguém mexeu com você lá no trabalho, ó o lobo. E aí, crente? Você não é crente, não? Aí, tá vendo? Depois ela diz que é evangelho. Dá uma de nervosinho aí, dá uma de blasfêmia aí, depois ela diz que é evangelho. É tudo que eles querem. Eles querem uma ação sua. Então, sabe o que você faz? Você não precisa contender com eles. Você não precisa dar a eles o que eles querem. Você só precisa ser luz. Você só precisa ser diferente. Seja como a pomba, seja simples. Vou te dar uma palavra profética agora. A Bíblia diz no Salmo de número 19, o verso de número 7. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. E Ele dá sabedoria aos simples. É para os simples. Deus vai te dar sabedoria para lidar com essa situação. Deus vai te dar sabedoria para lidar com os lobos. Aleluia. Simplicidade. Sem malícia. Viu? Sem malícia. E eu já lidei com muito crente malicioso. Tem muito crente malicioso. Tem gente que conversa com a gente com malícia. Tem homem que conversa com mulher com malícia. Tem mulher que conversa com homem também com malícia. Tem ovelha que vem conversar com o pastor com malícia. Tem gente com malícia. Toda malícia vai ser mandada embora hoje no nome de Jesus Cristo. Simples, sem maldade, sem malícia, simplicidade, sendo luz, sendo humilde. Eu gostaria que você virasse para o irmão que estava do seu lado, irmã, e dissesse para ele e para ela assim: vamos ser mais simples. Você tem coragem de dizer tudo que o pastor pediu para você dizer? Então vamos lá. Ó, vamos andar mais com simplicidade. Quando eu digo assim, vamos andar mais com simplicidade,
Tem gente que parece que a simplicidade passou longe dele dela. Ele não valoriza as coisas simples. Ou o erro do Samuel, sabia disso? Sabia? Como que isso aqui é certo? Porque às vezes até o profeta se engana. Porque o profeta chegou na casa de Jessé e ele viu os filhos de Jessé lá. Ele abre, Abinadab, Samar. Esses são os caras. É isso aí. Mas o Davi ele não quer. Simples. Ou bocando. Pastorzinho simples. Então, tem gente muito preocupada com a pompa. Tem gente muito preocupada com o glamour. Tem gente muito preocupada com o ibope. Tem gente muito preocupada com as coisas exuberantes. E o nosso Deus é Deus das coisas simples. Das coisas simples. Deus tem algo especial para o simples aqui hoje. Se você recebe, pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Simplicidade. Vamos correr. Segunda lição que as bombas nos ensinam. A primeira lição, a bomba nos ensina a lição da simplicidade. Segunda coisa, a bomba nos ensina a lição da esperança. Anote aí. A bomba nos ensina a lição da esperança. E para provar isso para vocês, biblicamente falando, a Bíblia diz, no capítulo 8 de Gênesis, o verso de número 11, a bomba já havia sido solta a primeira vez. Que contexto é esse, pastor? Depois de quase um ano dentro da arca, fechados, o Noé e a sua família, o Noé estava louco para sair de dentro das águas, irmão, porque um ano aproximadamente dentro das águas, né? Ou seja, dentro da arca, né? Mas assim, no meio das águas. Enfim, às vezes a gente assistiu, eu peguei um tempão aqui, e o menino sentou na mesa, e o menino sentou na mesa, e o menino sentou na mesa. A gente não senta na mesa, né? A gente senta onde? É na cadeira, à mesa. A gente senta na cadeira, à mesa. Mas a gente às vezes fica acostumado com essas coisas. Então vamos lá. O Noé, então, já estava cansado ali, irmão. Aproximadamente um ano já. Navegando ali, naquela arca que Deus mandara ele construir. Você já imaginou um ano dentro de um lugar fechado? E, detalhe, estava cheio de animais. Um ano limpando, aquele negócio que você imaginou? Do boi, da vaca, do burro, da égua, da girafa, do elefante. Um ano, imagina um ano, o nariz do Noé já não aguentava mais. Não aguentava mais. Um ano fechado junto com os filhos. Eu sinto dar trabalho, né? Pensou eu dentro de um quarto, pastor, um ano junto com o Ramon, hein? Rapaz, é fácil não, viu, Paulo? Esse menino faz cada pergunta, às vezes imagina um ano, não tem tempo para fazer pergunta para mim. Mas brincadeira à parte, a grande verdade é que o Noé já não aguentava mais, ele queria sair. Primeiro ele manda o corpo. O corpo sai, dá uma. O corpo gosta de ficar girando, o corpo é terrível. Aí, o Noé, não, o corpo
uma mensagem de esperança. A história do pombo correio, ou da pomba, que também serve como correio, porque leva uma mensagem, eles anexavam uma mensagem no pezinho da pomba ou do pombo, e as pombinhas então levavam mensagem. Naquela época não tinha Twitter, não. Naquela época não tinha o Face, o Orkut. Naquela época não tinha o e-mail. Não tinha nenhuma dessas transmissões. E quem fazia esse canal então de ligação? Quem eram os mensageiros? As pombas, os pombos. Quando a pomba chegava, trazia boa notícia. Eles podiam se comunicar. Então Jesus estava dizendo para os discípulos assim, ó: aonde vocês chegarem, vocês vão chegar no lugar onde está todo mundo desesperançado. Vocês vão chegar em lugares onde tem pessoas que não têm fé. Vocês vão chegar em lugares onde tem pessoas que não têm mais perspectiva. Mas vocês, como a pomba, vocês levarão esperança. Vocês serão mensageiros de esperança. Todo cristão, querido, todo crente genuíno, ele é portador de esperança. É por isso que quando o crente chega num lugar assim que está aquela confusão, alguém diz assim, ó, chegou um crente aí, ele vai orar, vai resolver. Eu me lembro desses dias, a Dalene me ligou em casa: pastor, tem uma mulher aqui endemoniada, já viu um monte de gente aqui tentando expulsar o demônio, e o demônio não sai, e a mulher está se debatendo no chão aqui. Eu que passou saindo correndo, pegando um carro. Quando a gente chegou lá, aí o demônio já tinha ido embora, alguém já tinha expulsado o demônio. Mas eu quero notar para vocês como que cada cristão, ele é um portador. Quando nós encostamos o carro, o pessoal já chegou, já falou assim: chegou o pastor, ó, o pastor vem, o pastor vem. Ela estava dizendo assim: o senhor chegando aqui, pastor, a gente tinha certeza que o demônio ia embora. Quando a gente chegou, a gente chega já dando esperança às pessoas, porque toda pomba faz isso, tem essa função. Por isso que uma figura que se usa para selar uma paz é quem? A pomba. A figura da pomba é uma figura de paz. Então olha o que Jesus estava dizendo: vocês são portadores da paz. Agora, olha aqui, meu pastor, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês sobre essa questão da pomba. A pomba como portadora de esperança. O discípulo que leva a esperança. Esse é um fato histórico. Um pombo, olha aqui, meu pastor, para você entender. Um pombo, o nome de Guilherme de Orégio, o nome do pombo, era um nome para ele, de tão importante que ele ficou. Esse pombo, na guerra, da Segunda Guerra, 1944, muito especificamente dia
céu se abre e o pai diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pergunta assim: pastor, e o Espírito Santo? Pergunta. Como é que o Espírito Santo se manifestou aí? Fala. Eu sou pregador. O filho sendo batizado, o pai dando testemunho do filho, e o Espírito Santo se manifestou em forma corpórea de uma pomba. Discípulo como pomba é discípulo que se parece com o Espírito Santo. Discípulo como pomba é discípulo que tem a identidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo é singelo, o Espírito Santo é sincero, o Espírito Santo não tem maldade, o Espírito Santo é simples, o Espírito Santo é humilde. Quando Jesus estava dizendo: sede simples, simples como a pomba, ele já estava dizendo: vocês precisam ter uma identidade, vocês precisam ter uma identidade. Que identidade é essa? A identidade do meu Espírito. E o Espírito Santo se manifesta em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo vem e coloca um selo: essa é pomba, essa é pomba, essa é pomba. Nós precisamos ter essas características da pomba. Agora preste atenção. Quando eu falei de pombo correio aqui, tem uns irmãos aí que saiu do mundo e já deram risada, porque lembraram de algumas coisas do mundo. Fulano é pombo correio. Eu sei que você... Por isso eu vi o rio se estampar na face de alguns. É verdade. Ó, sabe o que Satanás faz com alguns pombos? Os pombos que se desviam. Vocês viram o que eles fazem lá na cadeia? Adestra um pombo e o pombo consegue levar até um celular para dentro da cadeia. Na Colômbia já foram usados os pombos, as pombas, até para beneficiar um candidato, porque a pomba é mensageira. Então presta muita atenção. Tem muitas pombinhas aí que já estão na mão de Satanás. Mas deixa eu te dar uma palavra profética. O Espírito Santo está procurando as verdadeiras pombas aqui hoje. As pombas que estão na mão do Espírito Santo, as pombas que estão na mão do Todo-Poderoso, as pombas que têm intimidade com Jesus Cristo. Ela não é pombo ou pomba correio do mundo que vai levar coisa ruim. O pombo correio na mão do Todo-Poderoso é que leva a esperança, não leva a desgraça, mas leva a graça. Aleluia! Não é portador de malignidade, é portador de vontade, de benignidade. Quantos que já são pombas na mão de Satanás? Sabe quem são esses, irmãos? São esses que se desviaram. Se desviaram. Vieram para a igreja, entenderam que ia ser uma pomba, começaram a ser portadoras de esperança, de coisa boa. Mas aí, no decorrer do tempo, se enfraqueceram, se desviaram, e Satanás tomou posse. E aí Satanás mudou a mensagem. Mudou a mensagem. Aquele que era para transmitir simplicidade, aquele que era para transmitir coisa boa, Satanás tomou posse. Ele passou a ser um pombo, uma pomba correio na mão de Satanás, só transportando coisa ruim. Muitos se desviaram. Mas hoje Deus pode mudar a sua história. Hoje Deus quer pegar você, pombinha. Hoje Deus quer pegar você, pombinho. Deus quer moldar você hoje. Deus
distribuição. Hoje Deus quer levantar as pombinhas que trazem no seu bico o galo de oliveira. Deixa eu explicar para você. Hoje Deus quer levantar pombas que saem do meio desse esgoto da mentira, do engano, do engodo, da prostituição, mas sejam luz do mundo, sejam sal da terra. Hoje Deus quer levantar pessoas que decidam: eu quero ser um discípulo que leve as boas novas. Eu quero te fazer uma pergunta: se tiver duas pessoas que quer ser uma pomba hoje, eu sou a primeira, a segunda, levanta a mão e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Você quer sair do teu lugar agora e dizer que o pastor dá para você, pastor? Eu quero ser uma pombinha hoje. Como é figurativo, como é uma metáfora, então eu vou usar pomba tanto para homem quanto para mulher. Está vendo que ele fica falando pomba, 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 pomba? Então eu vou usar sua pomba, porque Jesus usou sua pomba, porque é figurativo, é simbólico, é metáfora. Mulher casada, que o marido não está na igreja, você vai chegar lá hoje com uma mensagem de esperança para ele. Você vai chegar lá hoje com um galho de oliveira na tua boca. Mulher temperamental, pavio curto, qualquer coisa roda a baiana, estressada ao extremo. Deus quer te dar a doçura da pomba hoje. Olha o que Deus está falando aqui. Tem mulher amarga, parece que dá com o galho de polvo na boca. Quando abre a boca só sai coisa amarga. Olha o que Deus está dizendo. Vai te dar a doçura da pomba hoje. Pomba é doce. A pomba é doce. A pomba é doce. Homens, só tinha palavra de crítica na boca. Turrão, estúpido, estressado. Faz um ano que você não disse para a mulher assim: bem, eu te amo. Com certeza a sua mulher está dizendo assim: não, pastor, o caso dele é boldo misturado com limão, porque ele é amargo e azedo. Hoje Deus vai te dar a doçura da pomba aqui hoje. Hoje Deus vai te dar a doçura da pomba aqui hoje. Deus está colocando uma palavra profética na sua boca. Você vai ter algo de bom para compartilhar. Jovens estressados com os pais, pais estressados com os filhos, discípulos que não sabiam como conviver no meio dos lobos. Os lobos estavam te tragando por causa da sua conduta.
sendo batizado. Pois bem, você já viu que aonde tem uma pomba, fica com uma levantada, rapidinho aparece uma outra pomba. A pomba só anda em bando. Você não vê pomba isolada. A pomba só anda em bando. Eu vou falar disso aqui a semana que vem. Mas só para me fechar aqui agora. Pomba só anda em bando. Você vê uma pomba, daqui a pouco já aparece outras, porque as pombas não ficam sozinhas. Pois bem, hoje você se transformou numa pombinha de Jeová, amém? E como pomba não fica sozinho, então vai vir uma outra pomba aqui, que é a figura do Espírito Santo. E ele não vai te deixar sozinho. Da mesma forma que ele se manifestou
simples como uma pomba. Aleluia. Sabe por que às vezes a igreja perdeu o fogo do Espírito? Sabe por que às vezes a igreja já não tem mais aquele nível de adoração? Porque a igreja está tendo um bando de almofadinha dentro da igreja, um bando de engravatados, preocupados com a roupa. Ao invés de termos árvores de justiça dentro da igreja, às vezes a gente está cheio de árvore de Natal. O povo está todo enfeitado, o povo está todo maquiado. Estou preocupado com as vestes, preocupado com a roupa, se vai borrar a maquiagem ou não. Se alguém pula, parece que está causando escândalo. Se alguém grita, o outro já se espanta. Sabe o que a gente precisa, irmão? Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Nós precisamos de pessoas como a pomba simples, que não tem vergonha de glorificar, que não tem vergonha de adorar, que não tem vergonha de pular, que não tem vergonha de abrir a boca e dizer: Deus, eu te amo. Sem som, sem som, sem som. Deixa eles aqui. Cadê a adoração da igreja? Cadê as pombinhas? Cadê os adoradores? Cadê os discípulos que querem algo mais? Cadê os discípulos que querem mudar de vida? Cadê os discípulos que querem enfrentar esta semana como pomba? Cadê os discípulos que sabem que vão enfrentar um bando de lobo lá no serviço? O
pelo glória de Deus.